Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda e vou trazer para vocês hoje o que a sua intuição está tentando te dizer. Essa leitura serve para orientá-los em situações onde vocês não estejam conseguindo decifrar o que é intuição e o que é a sua mente, ok? Separei para vocês 4 opções. A primeira opção é o chakra do plexo solar. A segunda opção é o chakra cardíaco, chakra do coração. A terceira opção é o chakra do terceiro olho. E a quarta e última opção é o chakra básico. Antes de vocês escolherem uma das opções, pausem o vídeo, olhem bem para a cor de cada chakra, veja qual está chamando mais a sua atenção e faça a sua escolha. Eu vou dando continuidade por aqui, começando com a primeira opção, o chakra solar. Muito bem, para todos vocês que escolheram a primeira opção, o chakra do plexo solar. Esse chakra, ele é responsável pela maneira que lidamos ali com o mundo e a maneira que lidamos com as nossas relações ou pessoas em volta aqui. Então ele é responsável muitas vezes, né, de transmitir de forma exterior o nosso lado emocional. É muito importante para vocês que escolheram essa primeira opção avaliar como que você está vivendo a sua vida e como você está fazendo para ter uma melhor qualidade de vida. Porque esse chakra, ele também está conectado ali com a questão digestiva e ele fica acima do umbigo. Então o que acontece? Ali existe um campo, um fluxo energético muito grande. Quando esse chakra ele está de alguma forma desalinhado, ele pode gerar problemas digestivos no pâncreas, na bexiga, nos rins. Você pode ter ali uma questão também de inchaço abdominal constante, principalmente quando você retorna de algum ambiente ou quando você lidar com uma pessoa mais hostil. É um chakra também que, como ele tem essa questão de exteriorizar, né, as emoções, tudo que você joga dentro do seu corpo, do seu organismo, isso é refletido. Então, como que vocês vêm se alimentando, como que está sendo a sua qualidade de sono, tudo isso é importante vocês avaliarem. Porque dependendo do alimento que você joga no seu organismo, isso influencia diretamente no seu lado emocional. Tudo que você faz de ruim, que gera um acúmulo no seu corpo, isso se reflete no seu emocional. Por isso é importante vocês estarem avaliando como que vocês estão seguindo ali uma alimentação, sua rotina, como que está sendo a rotina, porque se esse chakra ele ficar desalinhado, ele pode trazer aí alguns problemas na região digestiva, ok? Principalmente se vocês estiverem se alimentando de má forma. Bom, então vamos aqui, né, ver o que a intuição aqui está tentando alertá-los. O que a intuição está tentando te transmitir. Bom, aqui, grupo 1, é como se a sua intuição, ela estivesse dizendo o seguinte: com o que você vem, né, o que vocês vêm ocupando a sua mente. Porque o que vem em sua mente está gerando um certo excesso, e esse excesso gera ali para vocês uma pressão, um estresse, uma irritabilidade ou uma preocupação. Mas entenda, essa ocupação, ela gera ali um pesar na sua própria mente. E isso acaba desconfigurando, desajustando as coisas que eram para ocorrer normalmente. Então nós temos aqui pessoas que são muito criativas, que têm essa vontade muito inovadora,
né, que pode ter aí gostos para belas artes, podem ser pessoas que tenham esse toque, né, criativo em tudo que faz e que carregam ali uma inteligência muito imperativa, porque vocês conseguem dar conta de várias questões ao mesmo tempo. Por mais cansativo e exaustivo que seja, vocês sabem lidar com pressão. Só que o que acontece? Chega um certo ponto, chega um determinado ponto da vida que aquilo que nós colocamos na mente e tornamos aquilo mais poderoso do que o nosso próprio espírito, aquilo começa a nos fazer muito mal. Aquilo começa a trazer muitas vezes um esgotamento mental que transfere juntamente para o emocional e aí as coisas parecem ser mais complicadas de lidar. Então, essas ocupações, vamos dizer, eu tenho uma preocupação muito grande com a minha questão financeira, porque eu tenho minhas responsabilidades financeiras. Só que eu estou criando um excesso de pensamento sobre esse assunto, mas não estou buscando a solução, não estou acalmando a minha mente para encontrar uma forma de solucionar, mas eu fico ali dia após dia preocupado, preocupada com essa situação. Às vezes eu nem estou dormindo direito, acabo nem tendo vontade de comer, perco a fome. Por quê? Porque existe essa situação. Isso pode também se retratar na sua vida conjugal, na sua vida familiar, no seu próprio ofício, no seu próprio trabalho. Só que o que está dizendo aqui, você deve desconsiderar o pensamento? Não, porque você precisa pensar para solucionar. O problema está nos excessos. É tornar a situação 3 vezes pior do que ela parece ser. É fazer a tempestade no copo d'água, tá? É isso que está ocorrendo aqui. Então, se eu tenho minhas ambições, se eu tenho os meus desejos, eu permito que isso se torne um excesso. Tudo que é excesso é hábito. Hábito pode virar vício. Então, assim, uma coisa sempre vai se assemelhando à outra. Às vezes uma pessoa que usa nicotina, fuma. A pessoa está estressada, está pilhada no dia dele ou no dia dela. O que vai acontecer? Vai aumentar o consumo de cigarro. Ou a pessoa não tá legal no dia, anda muito irritado, vai aumentar o quê? Se ele bebe ou ela bebe, o consumo de bebida. Então existe aqui, grupo 1, algo que vocês vêm ocupando a mente. Vocês já ouviram aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Vocês já ouviram essa metáfora. Por que significa isso? Porque significa que quando você não coloca a sua mente para lidar com coisas saudáveis. O que é saudável? Fazer uma leitura, assistir conteúdos que enriqueça a sua alma, que faça você se sentir bem, ouvir uma música que faça você se sentir relaxado ou divertido ou divertida. Mas aqui os excessos, eles estão fazendo as coisas ocorrerem de forma ao contrária. Porque a mente ela está ocupada com coisas que são tentadoras, com coisas que são negativas. Às vezes, há pessoas aqui que têm grandes sonhos de realização, sonhos na qual passam ali de forma contínua pensando, mas o que acontece? Vem a autossabotagem. Não vai dar certo, não é para mim, não vou conseguir. Tem essa pessoa me atrapalhando, tem essa pessoa me atrapalhando, tem magia, não sei de quem, tem isso. Então começa a arrumar subterfúgio para não lidar diretamente com a situação, mas deixar que externo ou pensamento sabotador seja maior do que as suas inspirações, o seu otimismo, a sua força de vontade, a sua criatividade aqui. Eu entendo que quando a mente ela entra com uma autossabotagem, é muito complicado barrar isso. Só que se você não tiver um trabalho contínuo, porque isso é um processo, não adianta hoje eu sentar e orar e amanhã eu estar voltando para o mesmo condicionamento. Eu agradecer hoje pelas coisas que eu tenho e amanhã eu estar reclamando das mesmas coisas que eu agradeci anteriormente. Então é como se a intuição estivesse dizendo, seja mais confiante.
Acredite mais no que você sabe fazer. Não deixa a mente se ocupar com coisas negativas, porque o que nós mentalizamos se projeta na nossa vida e se materializa. Então, se eu estou projetando que eu não mereço, que eu não consigo, é exatamente assim que a vida vai me retribuir. Mas se eu começo a acreditar, a confiar que uma porta poderia ter se fechado aqui, mas logo em seguida abrirá uma outra melhor, a minha vida ela começa a fluir, a minha vida começa a caminhar. Então aqui é como se a intuição estivesse falando, tire esses excessos. Tudo que é em excesso é ruim, tá? E eu não falo só em relação a vícios, ou comportamentos, ou pensamentos, tá? Vamos colocar que às vezes você gosta de fazer um esporte. O que seria o excesso? Você levar o seu corpo ao limite a ponto de fadigar ali os seus músculos e não dar o tempo de recuperação. No outro dia você tá lá fadigando ele de novo. Vai chegar um certo momento que isso vai te causar uma lesão ou um enfraquecimento. Então tem que saber equilibrar as coisas aqui. Então é como se a intuição estivesse dizendo isso. Alguns aqui podem, às vezes, quando ficam muito nervosos, atacar gastrite. Quando está muito nervoso ou muito nervosa, pode não querer se alimentar direito ou pode ter uma péssima noite de sono, principalmente relacionado à insônia. Porque o pensamento se torna, muitas vezes, o inimigo da sua alma. Porque quando você age com a sua alma, grupo 1, a tendência é vocês terem coisas novas, ideias brilhantes. Mas quando a sua mente está se ocupando com coisas que não te agrega, tudo que vem é tentador, é enganoso, é pecaminoso. Então, nós temos que entender, de uma vez por todas, sem tentar arrumar desculpas, que o mundo de hoje, tanto eu quanto vocês, nós precisamos, mesmo vendo as coisas erradas, mesmo vendo que às vezes o negativo tá saindo um pouquinho a favor em algumas coisas, não podemos nos tornar essas pessoas. Temos que trazer uma vibração melhor para nós e para o resto do mundo. Então, chega um certo momento que você tem que ver que você é importante, grupo 1, que você tem sua especialidade, você tem o seu talento. Todo mundo nasce com alguma coisa importante, com alguma coisa brilhante. Só que nem todos dão esse tempo para se redescobrir, nem todos lutam para realizar isso. E é por isso que fica muitas vezes à mercê daquilo que não provém. Que não provém principalmente do Criador. Então é como se a intuição aqui estivesse dizendo isso, para liberar, soltar algo que está gerando esses problemas. E claro, que às vezes vocês podem estar lidando ali com uma pessoa que é muito complicada. Uma pessoa assim que pode ter uma energia mais dominante, uma energia é uma pessoa muito crítica ou muito moralista. Vocês também podem estar lidando aqui com uma energia que você tem ideias boas, você quer fazer coisa nova, mas o comportamento e a atitude dessa energia acaba muitas vezes ancorando vocês. Só que temos que ter uma realidade aqui de pensamento que você não pode continuar postergando e procrastinando tudo que você quer fazer na sua vida. Por causa de uma pessoa, por causa de um ambiente, por causa do externo, por causa do que está acontecendo no mundo. Você tem que ser o diferencial. Porque para seguir manada, grupo 1, tem um monte de gente fazendo isso. Você tem que ser o diferencial. Você não pode se deixar levar por esse caminho. Vícios aqui também pode estar relacionado à rede social. Porque entenda, rede social, usuário. Porque a rede social tem esse poder de viciar os outros. Me fale quantas vezes vocês não chegaram num lugar e estava todo mundo ali no celular, em vez de conversar, dar risada, compartilhar. Vocês mesmos já podem ter feito isso. Então, seja o diferencial.
Use a tecnologia com moderação, se no caso for ligado à internet. Use com moderação, não deixa isso te dominar. Isso como qualquer outro vício, porque eu sinto que os seus guias espirituais, eles estão aqui dando um suporte. Os seus guias espirituais estão trazendo a iluminação, estão tentando acordar vocês para uma situação. Eles estão querendo tirar vocês ali de qualquer atitude conformista, de qualquer atitude ali estagnada, ou atitudes que não vai te propor um caminho benéfico, para que você acorde ali, grupo 1, e comece realmente a colocar as suas coisas em tona, para que você consiga realizar aqui coisas do seu propósito. E aqui pode ser assim, você pode ser maquiador, maquiadora, vocês podem trabalhar com estética, estúdio de beleza, podem trabalhar com artes. Tem algum talento que, aonde vocês tocam, vocês transformam uma outra pessoa. Mesmo que seja um trabalho braçal, só o fato de você estar se esforçando ali para deixar algo em pé, para deixar uma estrutura em pé, você já está fazendo algo diferente. Não se hostilize ou se veja menos. Todo mundo tem um papel importante aqui. Só que os guias espirituais, eles estão chamando a atenção. Estão dizendo, vamos acordar, vamos fazer acontecer. Vamos mudar aqui a maneira de se tratar, a maneira de levar as coisas em frente. Isso é preciso. Isso é preciso. Esse acontecimento, ele é preciso. Porque o dever dos guias espirituais é ver o que realmente é preciso para doutrinar ou modificar uma situação. Só que muitas vezes vocês vão precisar ser pulso firme aqui. Vão ter que criar o planejamento e começar a fazer sem pisar fora, sabe? É pulso firme e falar, não, a partir de hoje, eu vou realizar as coisas que eu quero, eu vou buscar as coisas que eu quero. Eu não vou ficar esperando cair do céu, eu não vou ficar esperando alguém me ajudar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ganhar determinado salário, eu quero passar em determinado concurso, então eu vou buscar. Eu vou começar a analisar o que eu preciso fazer para chegar ali. Então eu vou buscar isso para minha vida. Porque eu vejo aqui, grupo 1, algumas desestruturas acontecendo. E por que está acontecendo isso? Porque chegou o momento de mudança. Eu entendo que ninguém quer passar por desestrutura, mas as desestruturas, elas são importantes para transformar a vida de cada um. Porque se essas coisas, se isso não ocorresse, vocês poderiam ainda estar no mesmo condicionamento, se condicionando sempre a viver o mesmo, a aceitar o mesmo, a agir da mesma forma. Só que essa desestrutura chega para você agir. Porque aqui existem pessoas que, eu ainda estou me preparando. Não, eu ainda vou me preparar. Só que só está se preparando e a ação não está sendo tomada. Então isso ocorre para que você já no seu preparo, você consiga fazer o acontecer aqui. Tá? E eu sinto aqui de verdade que tem um grande acontecimento para ocorrer na vida de vocês. Para muitos aqui, isso pode estar destinado a um outro estado, alguma questão de intercâmbio. Pode estar relacionado a um novo emprego também. Para outros, isso está direcionado a melhorar as finanças.
Então, o que seria uma desestrutura? Porque isso é importante dizer. Muitas vezes eu tinha um hábito teimoso de me lidar com as minhas finanças. Eu sempre estava gastando sem pensar, eu em nenhum momento me planejei. Então ocorre aqui uma desestrutura que é para te dar um susto para falar, poxa, agora não dá mais para postergar isso, eu vou ter que fazer a mudança. Isso pode também estar relacionado a questões de estadia, né? Então, por exemplo, a pessoa está vendo lá que a casa dela está rachando. Após dia, a casa dela vai rachando cada vez mais. Dia após dia, essa rachadura ela vai se estendendo. Chega uma hora que cai o teto. A pessoa teve inúmeras chances de consertar aquilo antes que aquilo caísse. Mas foi postergando, foi deixando para amanhã, para o depois. Só que agora o teto caiu, agora você vai ter que se preparar para arrumar o teto. Tá? Isso é um exemplo. Mas aqui é como se as pessoas estivessem ocupando a mente muitas vezes com coisas que não são legais, não são interessantes, não estão focando no problema no sentido de encontrar uma solução, estão deixando cada vez mais postergar e aí cai, como eu mencionei, né? Eu dei o exemplo da casa, a rachadura se estendendo, um dia dá goteira, o outro dia começa a cair uma sujeirinha e nada está sendo feito, só que uma hora o teto vai cair. Então, quando isso acontece, qual que é a atitude imediata? Vou ter que agir, vou ter que fazer alguma coisa acontecer. Então, eu sinto que a intuição, ela está dizendo isso. A intuição está apontando para vocês no problema, pedindo uma solução. A intuição, ela não está dizendo assim, continue postergando, continue não fazendo nada, continue a mesma coisa. Não. A intuição, ela te direciona o problema e diz, soluciona, resolve. Só que o que está sendo feito? Não. Amanhã eu faço isso. Depois da manhã eu faço. Daqui a um ano eu faço. Ou senão eu encontro desculpas para não fazer, para não lidar com aquela situação naquele momento. Só que algo vai precisar ser feito aqui. Tá? Algo vai precisar ser feito. Porque se esse algo não for feito, eu sinto em dizer, mas alguns aqui podem passar uma dificuldade, pode passar um momento muito difícil na vida financeira, pode aqui ter até mentalmente ser criado aqui algum tipo de trauma, porque às vezes está lidando com uma pessoa abusiva. Tudo à escolha, grupo 1. Tudo à escolha. Mas você tem que focar na solução. Porque aqui existe essa situação, ok? Aonde vai desestruturar para que você tome uma atitude certa, uma atitude que vai te dar estabilidade e que vai fazer você percorrer a sua vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais assertiva. Só que se aconteceu isso e eu vou ficar ali reclamando, não vou fazer nada para mudar isso, o que eu vou ter com isso é o quê? Dificuldade. Ou eu me coloco a continuar sofrendo aqui na mão daquele que se considera superior a mim, ou eu vou passar por dificuldades para manter uma casa, para manter um trabalho, para manter uma questão financeira. Por isso que fala da necessidade de ter pulso firme, falar eu vou mudar e pronto, acabou e ninguém vai fazer, eu vou estar atrás disso. Esse vício aqui também pode ser o consumismo com dinheiro ou a maneira errada de estar utilizando o dinheiro. É claro, grupo 1, que ninguém aprende nas escolas, os pais não ensinam como ter uma educação financeira. Mas isso não significa que você tem que seguir esse padrão familiar, que você pode interromper isso e começar a mudar agora. Porque aqui realmente, se não haver pulso firme, vocês terão problemas. E a intuição, ela tá falando, ó, presta atenção nisso, dá a solução, não deixa passar mais um mês, não deixa passar mais um ano, começa a fazer a mudança, ok?
Vamos pegar aqui um recado da espiritualidade para vocês. Bom, o que a espiritualidade vem dizendo aqui para vocês, grupo 1? Permita que nós desatemos o nó para te tirar desse círculo vicioso. Permita a nós quebrar essas correntes para te libertar daquilo que está te aprisionando. Permita a nós tirar vocês desses embaraços, desse rodar em círculos, desse ciclo repetitivo, desse padrão repetitivo, para que nós guiemos vocês ao caminho de vitórias, ao caminho de compensação, aonde vocês poderão desfrutar e usufruir do melhor da vida, tendo assim suas realizações pessoais. Então, é como se o espiritual estivesse pedindo permissão para atuar em suas vidas. Estivesse pedindo permissão. Porque eu compreendo que quando nós vamos fazer uma oração, ou vamos pedir algo para os guias, nós sempre fazemos isso querendo que a nossa vontade seja feita. Mas em nenhum momento nós levamos em consideração o que é espiritualidade ou o que Deus quer de nós. Então, dentro das suas próximas orações, grupo 1, se vire para os seus guias, se vire para Deus e diga: Deus, eu aceito o que o Senhor tem a me oferecer, que a sua vontade seja feita, não a minha. Guias, eu estou te pedindo isso, mas se isso não for para a minha vida, se não for para os meus caminhos, retire e traga para mim aquilo que vai florescer, nutrir, agregar. Comece a aceitar e não a impor tanto para o espiritual, porque eles estão querendo tirar vocês de algo, querendo mudar uma situação, só que pode haver aqui uma certa teimosia em querer deixar. Ok? Bom, grupo 1, então essa é a leitura de vocês. Espero que a leitura tenha ajudado. Se cuidem, sejam muito abençoados. Espero que dê tudo certo. Tchau, tchau. Muito bem. Grupo de número 2 que escolheram aqui o chakra cardíaco. Esse chakra, ele é responsável ali pelos nossos sentimentos, por tudo aquilo que guardamos e por tudo aquilo que expressamos, a nossa maneira de tratar as pessoas, de se relacionar. É um chakra também que é responsável ali pelo nosso lado emocional no sentido mais profundo, onde gera inspiração, motivação, criatividade. Quando esse chakra está desalinhado, pode aí promover ansiedade aguda, depressão, ou te colocar num estado ali de baixa estima. Pode trazer também algumas alterações nos batimentos cardíacos, no timo. E às vezes, para aqueles que têm a tendência a guardar muita coisa e a não se expressar, todo esse acúmulo fica ali no chakra cardíaco, criando muitas vezes angústia, agonia, medo, insegurança. Então é importante aqui avaliar se vocês vêm se sentindo bem, se vocês estão felizes, ou se existe alguma questão emocional que ainda não foi superada, ou se vocês estão presenciando uma situação que mexe com as suas emoções, o que deve ser feito para acessar isso. Mas vamos continuar aqui.
e vamos ver o que a intuição está tentando avisá-los. Bom, alguns de vocês poderiam estar sentindo que o tempo não anda muito favorável, ou que vocês não estão tendo muito tempo para si mesmos ou para uma determinada situação. Em outros casos aqui, pode ser que alguns estejam voltados para trás, né? Voltados para o passado. Entendam uma coisa. O passado, ele não se faz somente de ex-relacionamentos. O passado se faz de criação, como vocês foram criados, qual foi o colégio que vocês estudou, qual foi suas formações, quem foi seus professores. O passado, ele soma tudo isso. E muitas vezes acontece coisas que vemos, coisas que experienciamos, que presenciamos, que às vezes interfere na nossa fase adulta sem que nós tenhamos um saber ou um entender sobre isso. Então aqui eu estou captando dois tipos de energia. A energia das pessoas que não têm tempo para fazer as coisas que gostaria, porque às vezes tem uma rotina muito corrida. E temos aqui uma outra parte que vive em regresso, que não consegue seguir em frente, que não consegue dar um rumo, um percurso melhor para a vida. Só que, o que a intuição está querendo dizer? Para aqueles que estão nessa questão de eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero, é como se a intuição de vocês estivessem dizendo assim: aprenda a administrar a sua rotina. Busque disciplinar os seus horários. Não tente fazer tudo de uma vez só, pois isso está te causando um grande desgaste e está afetando a saúde também. Procure disciplinar os seus horários. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: às vezes você levanta cedo, vai trabalhar, talvez emenda com estudo, se você tem família, às vezes você tem que cuidar das coisas da casa. Mas o tempo que você tem para descansar, o tempo que você tem para se cuidar um pouco, você ainda está lá resolvendo o problema dos outros, você não está colocando esse tempo em você. O tempo que você podia deitar e dormir para ter uma boa noite de descanso, às vezes você está passando na internet ou está assistindo série até tarde. E aí você não está tendo tempo. Ou, se você, por exemplo, trabalha à noite, você passa o seu dia inteiro fazendo um monte de coisa, não descansa um pouco durante a tarde, vai direto trabalhar de noite e não pode às vezes dormir no serviço, não consegue nem tirar um cochilo, volta para casa todo destruído ou toda destruída. Então aqui é como se a intuição estivesse falando: administre melhor o seu tempo, regularize os seus horários. Dê horário para as coisas que você vai fazer, porque assim sobrará tempo para aquilo que você quer fazer. Para outros que estão vivendo em regresso, a intuição ela está apontando uma situação do passado aqui. E essa situação do passado é o que está impedindo muitas vezes de se olhar para frente. Essa situação do passado, eu não vou ficar me referindo tanto ao passado porque nós não temos esse interesse no passado, mas precisa avaliar essa questão importante para que vocês consigam seguir em frente. Essa situação do passado, houve falta de segurança e uma sensação muito grande de rejeição. Muitos poderiam dizer: eu já me lidei com isso, hoje eu não lembro mais. Mas toda vez que você escuta a palavra rejeição, é para lá que a sua mente volta. É para lá que a sua consciência vai.
Então isso significa que ainda há um fator energético que está trazendo à tona isso, porque isso precisa ser curado. Porque a gente pode tentar, né? Nós podemos tentar camuflar da nossa mente, que tá tudo bem, mas e aquilo que guardamos no nosso subconsciente? Porque quando a mente não quer lidar com uma dor, com um sofrimento, ela joga lá para o subconsciente guardar. Então aqui existe uma necessidade de liberar algo do subconsciente. Porque isso está ligado à segurança e rejeição. Então, alguns se sentiram rejeitados, talvez não esperassem por isso. Não precisa ser uma rejeição de ex-relacionamento, mas quando eu falo rejeição, sua mente te leva para um lugar. E outros, a falta de segurança, buscaram segurança em algo, não encontraram essa segurança lá. Esses dois fatores, vocês adaptem quem se sente dentro dos dois. Precisa de cura, de liberação. Alguns poderiam já até ter feito alguma terapia, porque existe essas instruções terapêuticas. Só que é uma terapia que precisava dar seguimento. Então, se havia aqui uma terapia que tinha mais vezes a ser feita, foi feita poucas vezes e aí a terapia não foi concluída. Isso até mesmo quem vai, por exemplo, em o psicólogo, psiquiatra. Talvez alguém devesse ter continuado indo, mas parou e não se concluiu essa cura. Para outros que não foram, algumas coisas precisarão ser curadas aqui. Porque a energia, que o fluxo da energia ela tá tão forte, grupo 2, que alguns poderiam ter trazido algumas questões no próprio DNA. No próprio DNA. Então, às vezes a mãe teve uma gravidez estressante ou preocupante, e aí você estava ali sendo gestado ou gestada e trouxe essa energia. Ou às vezes você trouxe no seu DNA algumas questões de enfermidade que a família tem. Por exemplo, quando você vai no médico, o médico não pergunta, tem algum caso na família de pressão alta, de gastrite? E se você volta um pouco, você fala, poxa, minha mãe tinha pressão alta, o meu pai tinha pressão alta. Então isso vem no seu DNA. Só que o que vai desenvolver isso no seu corpo é a maneira que você cuida ou não cuida da sua saúde. Então, se você tem ali pressão alta, vive em ambiente estressado, de briga, de discussão, passa raiva no trânsito, passa raiva no trabalho, você começa a alterar o seu organismo e você acaba desenvolvendo a pressão. Às vezes você tem ali uma facilidade para adquirir gastrite. A mesma situação, vivo estressado, estressada, não durmo direito, não como direito, pronto, desenvolvi a gastrite. Tudo o que vocês sentem ou viveram e que mexeu com o emocional de vocês influencia diretamente na saúde. Por isso é importante os cuidados, sejam eles terapêuticos, sejam eles clínicos, sejam eles holísticos. Estou sentindo minha autoestima baixa, então eu vou ali fazer uma terapia para cuidar da minha autoestima. Estou ainda tentando superar um abandono, então eu vou cuidar dessa parte para me superar isso, eu não vou camuflar, eu não vou fingir que isso não existe. Eu não vou fingir que eu esqueci, mas eu não paro de falar a respeito. Eu não vou fingir que isso não me dói mais, que isso não me machuca mais, mas isso é só uma camuflagem, porque dói ainda quando eu falo, dói ainda quando eu penso. Então, aqui, realmente precisa de alguns terem cuidado. Quando você tá assim mal, ou você chora, e você sente assim, tem ninguém aqui, e eu tô me sentindo meio para baixo e tal, você vai perceber, prestem bem atenção nisso, que isso é importante. Às vezes você brigou no seu trabalho, foi uma briga com um colega de trabalho até que boba.
Mas quando você chega em casa e você para chorar, não é só da briga do trabalho que você lembra. Tudo aquilo que você viveu de ruim no seu passado, seja o bullying que você teve, seja o abuso que você teve, seja os pais que se divorciaram, que talvez doeu para você isso, seja qualquer coisa, começa a vir na emoção. E não tem nada a ver com o que aconteceu no momento presente, mas todos os gatilhos foram acionados e todos esses gatilhos estão ocorrendo na sua mente. Por isso é importante tratar disso, curar isso. Se é físico, médico, clínico, ou o médico da área onde você está sentindo essa enfermidade. Se é espiritual, terapias, passes, limpeza. Se é alguma questão mental, psiquiatra, psicólogo. Se é uma questão de família, existe inúmeros terapeutas que cuidam disso. Uma constelação familiar, um reiki. Hoje tem várias formas de você se cuidar, de você se curar. Mas nunca diga não para o tempo que você tem para si mesmo. Nunca diga não para o tempo que você tem para se amar, para você se cuidar ou se curar. Porque aqui eu sinto que é mais sim para tudo e para todos e mais não para vocês. Mas esse não são vocês que estão colocando. Aqui também fala, grupo 2, de quanto vocês são resistentes. Vocês já resistiram a muitas coisas na sua vida e ainda vem resistindo a coisas que estão ocorrendo no momento presente. É interessante, sim, domar o seu próprio lado ruim. É muito bom você domar. O lado ruim que eu menciono é o lado sombra. É muito bom você domar os seus instintos, ter força para se controlar. Mas eu sinto que muitos aqui estão tentando domar uma situação que não precisa ser domada, que não precisa ser controlada, mas que precisa ser curada. Então, assim, eu estou persistente e insistente numa situação porque eu acredito que a controlando tudo vai melhorar. Só que, na verdade, eu não preciso controlar isso, eu preciso curar a minha mente. Eu preciso melhorar a minha mente, melhorar a minha forma de lidar com a situação. Ou eu preciso realmente buscar uma forma de dar as costas para isso e do fundo do meu coração deixar isso ir. Há uma necessidade aqui de se afastar de algo emocionalmente, que é o que ainda anda aprendendo as suas emoções. Às vezes você sofreu muito bullying e isso, aí, vamos dizer assim, alguém falava assim, você era uma pessoa muito magra e as pessoas davam um apelido para isso. Aí hoje, se você ainda continua uma pessoa magra e alguém brinca com você, você não tá levando em consideração aquela situação agora. Tudo que você sofreu lá atrás está voltando à tona de novo. E às vezes vocês tentam guardar tudo para si, ou ter uma postura mais exigente, ou ter uma postura mais assim apontadora, porque assim você acredita que você ganha o controle ou o respeito. Mas é exaustivo ser assim. Principalmente para vocês que são mais sensíveis, é exaustivo ser uma coisa que não é. É exaustivo às vezes eu ter que ser frio, sendo que eu não sou, porque eu acho que só assim que as pessoas vão me valorizar. Ou se eu ser indiferente ao meu semelhante, porque sempre que eu cedo, me apunhalam, ou sempre que eu cedo, eu me prejudico. Então eu vou ser indiferente à vida dessa pessoa, a quem essa pessoa é. Só que isso me machuca porque eu não sou assim.
Então é como se talvez a questão não é ser indiferente, ser frios ou tentar controlar a situação. Às vezes você precisa ser você e você só está nos lugares errados ou com as pessoas erradas. Porque isso influencia bastante na vida de cada um. E é muito importante isso. Às vezes o problema não está em você ter que agir diferente para ter o que quer. Às vezes você precisa ser você, mas você tem que se colocar no lugar aonde há pessoas com a mesma mentalidade, há pessoas com a mesma atitude. Eu quero ganhar muito dinheiro financeiramente, mas eu só ando com pessoas que são afundadas financeiramente, que se enfiam num monte de dívida. Eu quero crescer numa empresa grande, mas eu só estou mandando meu currículo para qualquer empresa porque eu acho que eu mereço qualquer coisa. Eu quero ter um relacionamento legal, um relacionamento de respeito. Eu quero uma pessoa boa para minha vida, mas eu tô indo na balada, eu tô indo nos barzinhos, eu não vou encontrar essa pessoa ali. Existe casos raros? Existe, mas eu não vou encontrar, ainda mais nos dias de hoje, uma pessoa que queira um relacionamento sério se ele tá no barzinho ou se ele tá numa balada. Eu posso encontrar alguém, namorar um pouco e acabou. Mas não vai sair nada disso. Então aqui é saber o que você quer e estar com as pessoas e no ambiente certo. Não ter medo de dar as costas para aquilo que não está te agregando. Não adianta se colocar a estar com pessoas ou em ambientes que está tirando do que ou que esteja somando em alguma coisa, mas que só está tirando aqui. Ou diminuindo aqui. Porque a partir do momento que vocês se afastarem dessa situação emocionalmente, olha como que a energia de vocês muda. Parece que muda da água para o vinho. Você identificou o problema, se afastou, sua energia muda da água para o vinho. É se sentir feliz de verdade. É poder ser você mesmo com as pessoas que te aceitam como você é. Não que vocês precisem de validação de alguém. Vocês não precisam disso. Só que quando você está com as pessoas certas, quando você está lidando com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você cresce. Se você anda com pessoas, você quer uma coisa, mas está andando com pessoas que é tudo fora da reta, você não vai conseguir chegar onde você quer. Tem uma frase que diz assim: olhe os seus amigos e eu te contarei como será o seu futuro. Porque tudo isso influencia. Então, quando vocês fazem o que é preciso aqui, vocês ficam felizes de verdade, vocês podem viver tranquilos. As coisas para vocês começam a fluir. Você começa a crescer na sua vida, você não fica ali estagnado. Olha o destaque, olha o reconhecimento. 10 de copas e a estrela. Você sai de uma energia hostilizada e você entra numa energia real, numa energia boa. Onde você será valorizado e valorizada por quem é, pelo que representa, não pelo que tem, não pela roupa que veste, não pelo carro que anda, não pela casa que mora, mas pelo ser humano que você é. Porque é isso que cada um de nós precisamos. E as coisas materiais nós conquistamos conforme a nossa dedicação, disciplina, ambição. Então isso é muito importante para vocês. Porque é como se a intuição estivesse falando: poxa, sai fora dessa situação, deixa isso pra lá, não tá te ajudando. Essa pessoa não é sua amiga, já provou isso. Essa pessoa já provou que não te respeita. Ou esse ambiente já mostrou que não te respeita também. Então, pra que eu vou continuar me colocando ali? O que eu tô tentando provar? Tá? Então, isso é muito importante para vocês. Vamos aqui agora para uma mensagem espiritual, grupo 2. Olha só, eu acho incrível quando a espiritualidade eles entram em sintonia. Porque o nome dessa energia é, vamos dizer assim, é a ponte. É quando você encontra pessoas aonde você vai formar essa ponte.
porque são pessoas que estão com o mesmo objetivo, pessoas que têm os mesmos planos. Podem não ser totalmente iguais a vocês, mas são pessoas que vão te alavancar. Não que vai te jogar para baixo, que não que vai tirar o pouco que você tem. São energias que reconstrói, que restaura, não que destrói. Então é como se o espiritual ele estivesse falando a respeito disso, da necessidade de deixar de deixar algo para trás, para que você seja enviado ou para que pessoas sejam enviados a vocês para fazer essas construções, para dar caminho e passagem de ida e vinda, para dar movimentação no seu trajeto. Só que isso não poderá ser realizado se você se condicionar a continuar resistindo ao conformismo e não querer deixar isso para trás, não querer cuidar de si. Tá? Então isso vai ser muito importante para vocês. Ok? Cuidem-se. É a grande palavra. Seja o que você esteja sentindo, não espere chegar o amanhã. Cuide-se agora. Ok? Muito bem. Grupo 2, essa é a leitura de vocês. Espero que tenha ajudado. Se cuidem, sejam muito abençoados e que é pra frente que se segue. Tchau, tchau. Muito bem, para todos vocês, grupo 3, que escolheram aqui o chakra do terceiro olho. Esse chakra, ele é importante porque ele traz aqui o lado da intuição. É um chakra que é muito acessado pelo plano espiritual, principalmente para nos trazer ali algumas percepções extrasensoriais. E quando esse chakra ele está desalinhado, ele pode trazer ali muitas vezes sinusite, pode trazer até mesmo às vezes uma pressão na parte da cabeça, ou até mesmo uma enxaqueca, pode mexer um pouco na pressão ocular. Mas é um chakra que quando ele está bem alinhado, isso faz você se conectar de uma forma profunda ali com a sua intuição. Você começa a ter mais visão sobre as questões, você começa a enxergar além e isso te conecta numa profundidade muito grande com todos os anseios familiares, princípios, seus guias espirituais. Mas ele não estando alinhado não é muito interessante, porque além de ele trazer reações físicas, ele pode trazer ali fanatismo, ele pode trazer distorção de realidade, pode trazer também muitas vezes paranoia. Então é muito importante sempre estar cuidando muito bem desse chakra, né? Muito bem, vamos ver o que a intuição de vocês está tentando avisá-los. Eu sinto que tem algo para acontecer aqui com vocês. Isso pode estar ocorrendo em torno de no dia 6, no dia 8, ou em 6 semanas, ou em 8 semanas aqui. Existe algo ligado com esses números. Ou se vocês estavam vindo de uma fase complicada de 8 ou 6 anos, existe uma resolução. Um dos sinais também que a intuição traz para vocês está ligado com a libélula. Então, se vocês verem alguma libélula, é um sinal de boa sorte, é um sinal de que alguma situação vai melhorar, de que alguma situação vai dar certo aqui. Mas o que é intuição? É interessante, a intuição também conecta vocês muito com os pássaros, borboleta, traz sinais assim mais no reino animal, vamos dizer assim, mais na natureza. Então, uma das formas de comunicação intuitiva, acredito que até dos guias espirituais,
é através desses seres, ok? Mas o que que a intuição está dizendo aqui para vocês? Eu sinto que vocês andam bastante pensativos. São pensamentos ali que tomam praticamente parte do seu tempo. Mas eu também vejo vocês saindo de um estado um pouco para baixo, um estado um pouco chateado, e vocês indo para um estado melhor, para um estado mais, para uma vibe diferente, vamos dizer assim. É como se vocês estivessem numa sensação de letargia, numa sensação meio parada, ou sei lá, meio desconectado das pessoas, ou até mesmo do espiritual, dependendo do caso. Só que eu sinto que essa energia ela tá mudando, porque ela tá trazendo inovação, tá despertando vocês mais. Eu sinto aqui também que muitos podem começar a desenvolver algum aspecto numerológico, então trabalhar ali com numerologia, sincronicidades, com astrologia, ou alguns podem estar um pouco inseguros em começar a reivindicar esse lado. De qualquer forma, aqui fala de mudando a visão, mudando a forma de se sentir, mudando a forma de vibrar, saindo de um estado que não estava muito alegre, um estado que não estava com muita harmonia, e indo para um estado completamente harmônico aqui. Então é como se a intuição estivesse dizendo que o período difícil finalizou. E vocês estão indo para uma vibração muito melhor. Uma vibração mais animada, uma vibração mais importante. E uma outra questão. Para aqueles que estão inseguros em começar, por exemplo, na astrologia, numerologia, sistema cabalístico, eu sinto que a intuição está motivando a continuar, motivando a fazer algo aqui a respeito. A confiar na sua técnica, no seu dom, para manter isso e dar crescimento a isso. A intuição também vem falando aqui a respeito de situações mascaradas. Mas assim, eu vou explicar para vocês porque é como se vocês estão mais observadores e estão prestando mais atenção nas coisas. E muitas vezes você conhece uma pessoa ou você está já lidando com alguém e você começa a perceber a real intenção dessas energias. Que pode ser uma coisa que até te entristeça, mas sair disso pode te libertar para uma energia muito melhor. Então, um exemplo que eu quero dar para vocês aqui, grupo 3. Às vezes você tem um amigo ou uma amiga que nunca te causou nenhum mal, mas você começa a perceber que essa pessoa está tendo um comportamento diferente, essa pessoa está começando a agir com você de forma diferente. Só que em nenhum momento você deu motivo para isso, em nenhum momento você obrigou a alguma coisa ou você cobrou alguma coisa. Você foi mantendo as coisas como estavam. Só que você começa a perceber atitudes estranhas e muitas vezes a atitude dessas pessoas acabam até te chateando. Mas é como se a mensagem foi assim: nem tudo dura para sempre. Às vezes o comportamento daquela pessoa não é durável. Ela sim tem direito de mudança e principalmente de mudar com vocês. Mas eu dei um exemplo de amizade, mas isso pode estar ocorrendo em vários sentidos. Então, antes, pode ser inverso também. Às vezes alguém não ia com a sua cara, ou alguém fazia pouco caso, só que de repente essa pessoa ela muda as atitudes, ela começa a te tratar melhor, ela começa a te bajular mais, ela começa a vir mais atrás de vocês. E só que entenda, a intuição ela está sendo muito clara sobre a intenção de cada um, sobre a intenção de cada um.
Se a intenção dessa pessoa é estar com você, é assim, se for uma amizade, por exemplo, é uma amizade que eu posso contar nos dias tristes, porque nos dias felizes essa pessoa sempre está perto. Ou é uma amizade que nos dias tristes está perto, mas quando eu estou feliz essa pessoa se afasta. Mas é como se a intuição ela tivesse ali para vocês, mostrando as reais intenções. Porque existe uma coisa que todo mundo fala, né? A gente só sabe quem gosta da gente de forma verdadeira na hora que estamos doentes ou na hora que estamos em sofrimento, porque as pessoas que estão ali conosco são as pessoas que realmente gostam como nós somos. Só que isso não é real. Porque pode também existir pessoas que quando você está doente, se aproxima de você e acha bom te ver naquele estado, mas depois que você está feliz, essa pessoa se afasta porque ela não suporta a sua felicidade. Só que por que existe a intuição? Porque mentir comportamento, mentir palavras, dissimular atitudes, todos nós podemos fazer, mas ninguém consegue mentir energia. Não adianta eu virar para você e falar eu estou feliz, sorrindo, quando você sente uma vibração hostil da minha parte. Então é como se a intuição estivesse dizendo assim: preste atenção em como as pessoas estão se comportando em seu entorno. E o que você mudou que fez com que essas pessoas mudassem também. Às vezes você estava numa relação, ou você está numa relação, aonde estava tendo muita briga, onde estava tendo muita discussão. Só que agora você mudou algo. Talvez você agora confia mais em você, você cuida mais da sua energia, cuida mais do seu corpo. E agora você está nesse estado aqui, tranquilo, em paz consigo mesmo. E aí talvez as brigas pararam e a pessoa passou a te tratar melhor. Tá? Então é como se a intuição estivesse dizendo: observe como as pessoas estão agindo em seu entorno e procure ver as reais intenções. Porque é mais ou menos assim que vai funcionar. Alguém se aproximou. Oi, tudo bem? Queria tanto ser seu amigo. Bateu na sua cabeça, tem interesse? Acredita no que a intuição está dizendo. Depois que veio o primeiro pensamento, em seguida é só sua mente. Então comecem a perceber. Porque aqui eu sinto que realmente algumas pessoas vão começar a mudar com vocês. Mas não vejo assim só de formas ruins, tá, grupo 3? Às vezes pessoas começam a se aproximar para querer fazer parte da vida de vocês. Ou pessoas começam a ser gentis demais porque estão interessados em vocês até de uma forma romântica. Mas entra ali como não quer nada e depois vai mostrando-se como realmente é. Mas eu sinto aqui que para vocês a energia está ótima. Tem algo muito bom acontecendo aqui. Primeiro porque vocês vão perceber algumas pessoas interessadas em vocês, mas essas pessoas elas me parecem estar bem intencionadas. Então, às vezes você está buscando um relacionamento, você vai encontrar uma pessoa aqui adequada. Se você está dentro de um relacionamento, foi como eu falei, se havia ali períodos de dificuldade entre o casal, períodos ali de discussão, e isso está cessando e o comportamento está sendo diferente, mostra um comportamento mais amável, mais atencioso, por vezes muita paixão, muito desejo acontecendo. Para outros, isso pode estar relacionado a uma posição de destaque.
aonde parecia que as coisas estavam meio desaceleradas, estava desacelerada as coisas, não tinha muito movimento. Só que ocorre aqui um grande acontecimento que coloca alguém num nível melhor da vida, num status melhor, uma qualidade de vida melhor, para ser exata. E quando isso é conquistado, eu sinto aqui que alguém vai tratar disso, cuidar disso de uma forma muito segura. De uma forma muito segura. É como se, quando isso acontece, se cria um apego. Cuidado com os apegos, tá? Nada de apego excessivo. Mas gera-se um certo apego aqui que de alguma maneira faz com que vocês se sintam especiais. Ou pode ser que alguém esteja se apegando muito a vocês aqui, porque só encontra força em vocês. Ou só sente que as coisas só são realizadas estando com vocês ou tendo a ajuda de vocês. Só que eu vou ser bem direta, aqui não tem nenhuma força atuante negativa, certo? O que eu vejo aqui é as coisas começando a dar certo, as coisas começando a melhorar. Seja na sua vida sentimental, seja na sua vida pessoal, seja na sua carreira, porque aqui também tem a oportunidade de trabalho. É como se realmente tudo passasse a entrar no eixo, as coisas estão fluindo aqui. Tem algum convite, algum pedido importante vindo de alguém, só que tem alguma questão ligada com os números 6 e 8 aqui. Por isso que eu falei, pode ser dia 6, pode ser dia 8, pode ser 6 semanas, pode ser 8 semanas. Mas aqui tem algo de realização de fato. O 8 e o 6 pode ser um algoritmo de algo também. Um valor, talvez. Um valor de um novo salário. 8 mil, 6 mil. Eu sinto que realmente tem algo mudando aqui. E colocando vocês num momento de vida muito glorioso. Eu até compreendo porque existem essas questões de cuidado, né? Prestar atenção no comportamento das pessoas. Porque se você estava numa fase difícil e todo mundo estava desfazendo de você, quando você passa para essa fase melhor, você vai começar a ver todas essas pessoas voltando, essas pessoas querendo se comunicar. Só que eu sinto que muitos de vocês podem se colocar numa postura de não abrir o jogo, de se manter mais discretos, porque existe uma preocupação em continuar mantendo isso que conquistou, isso que tem aqui. Para quem estava passando por alguma complicação de saúde, fala da energia restaurando. E tem alguma coisa nova, um acontecimento aqui acontecendo, mas entenda uma coisa. Não é uma coisa que vocês estão esperando. Não é uma coisa que vocês já tinham em mente. Talvez alguns aqui já estavam até desacreditados ou sentindo que nem isso era possível mais, não tinha o que se fazer. Só que quando acontece, a sensação de bem-estar, a sensação de realização, a sensação de felicidade é muito grande. É muito, porque eu sinto que isso até cura a mente de alguns aqui, que não estavam muito bem, que não estavam descansando bem ou que andavam muito preocupados. Como eu falei, isso está te colocando numa energia melhor. Uma energia bem-vinda, bem vista. Mas é como se a natureza também estivesse se conectando com vocês. Porque existe muito essa força atuando em suas vidas.
Bom, o que que é a mensagem da espiritualidade aqui para vocês, grupo 3? É interessante porque existe alguma questão ligada a algoritmos aqui, a somas, a cálculos, modificando algoritmos. Mas além de tudo, é como se o espiritual estivesse dizendo: agora você terá o reflexo da sua dedicação em vida. É claro que se você é uma pessoa que age de forma pessimista, existe um trabalho muito grande de observação, de melhoria aqui para que essa realização ocorra. Mas eu sinto que para vocês aqui que escolheram esse grupo, é como se o espiritual estivesse dizendo assim, que as coisas vão se refletir agora da maneira que você se dedicou. Então, se você estava se dedicando à sua estética, isso será um reflexo. Então é como se o seu lado estético fosse chamar mais atenção. Se você é uma pessoa que está mais animada, porque o que acontece? Quando você está animado ou animada, a sua energia vibra. E todo mundo reconhece quando você está feliz, quando você está bem. Então é como se, muitas vezes, seu estilo de vida, a sua estética ou a sua inteligência, porque temos a inteligência aqui, o que você fez, o que você colocou ali a mostrar, refletiu de uma tal forma inesperada, que você não tinha em mente que isso fosse acontecer. Porque talvez, como eu falei, alguns poderiam aqui até ter perdido a fé. Ou até ter desacreditado que era possível mudar algo. Então é a sua imagem sendo refletida em algum lugar. Ou na vida de alguém, ou num trabalho. Por isso que eu falei de reputação. Alguém melhorando a qualidade de vida, a reputação dessa pessoa melhorando. Só que o espiritual ele está dizendo o quê? Nesse momento que isso ocorre, cuidado com os espelhamentos. Cuidado para as pessoas não criarem idealizações agindo de determinada forma, onde vocês vão precisar ter que tomar uma postura, às vezes até que um pouco arrogante, para não deixar que essa interferência aconteça. Então aqui realmente, grupo 3 tem algo bom. Algo bom, porque tira vocês ali de uma sensação isolada, de uma sensação meio desnorteada. E leva vocês aqui para uma sensação assim de paz, sabe? Agora eu consigo respirar em paz. Bom, grupo 3, então essa é a leitura de vocês. Espero que a leitura tenha ajudado. Sejam felizes e espero que dê tudo certo sempre. Se cuidem. Tchau, tchau. Muito bem, para todos vocês, opção de número 4 que escolheram aqui o chakra básico. Esse chakra, ele é responsável pela nossa vitalidade e pela energia, né, a saúde do nosso corpo. Então ele traz assim confiança, inspiração, liberdade, aquele ânimo para fazer as coisas que gosta, disposição. Só que quando esse chakra ele está desalinhado, ele pode trazer falta de ânimo. E se você fica com medo, a insegurança ela aumenta de uma forma muito rápida, muitas vezes gerando ali uma ansiedade, como eu pensei, falta de ânimo, falta de disposição. Você meio que para no tempo. Fora que quando esse chakra também está desalinhado, ele pode trazer ali problemas prejudiciais na parte financeira, na parte de se impor na vida, né? Causa esses tipos de problemas materiais aqui. E para manter esse chakra alinhado, você tem que fazer coisas que estão ligadas muito à terra, por exemplo. Então, às vezes, andar descalço num parque, ou plantar, ter plantas em casa, pisar ali na areia da praia.
São coisas que ajudam a trazer, né, o vigor ali da energia. Mas se ele fica desalinhado, você começa a cometer muitos excessos. Você começa a atrapalhar tudo a sua vida financeira, porque você começa a tomar atitudes não centradas, mas atitudes mais impulsivas. Se às vezes você gosta ali de fazer um esporte, você para definitivamente de fazer quando ele está desalinhado. Então tem que avaliar vocês aí se tem alguma questão que eu mencionei e buscar formas aqui de alinhá-lo, ok? Então vamos ver aqui o que a intuição está dizendo para vocês. É um chakra também que ele promove muita dor, dor ósseas, né? Então, vocês podem acabar tendo muito problema de coluna, problema de lombar. E aí depois tem que buscar o médico, né, para avaliar a situação. É uma energia também que pode trazer tensão muscular, enfraquecimento dos ossos, então tem que ter uma certa cautela aqui. Bom, o que a intuição ela vem dizendo aqui para vocês, né? Bom, eu sinto que alguns podem estar ansiosos ou meio tensos porque estão aguardando alguma resposta, uma mensagem, uma ligação aqui. E é como se no dia a dia aqui alguém estivesse assim realmente esperando algum tipo de retorno, esperando algum tipo de situação. E o tempo está passando e a resposta não está chegando, e isso está causando uma certa ansiedade, isso está causando uma certa tensão, que pode fazer com que a pessoa até se sinta mal, sabe? Tenha crises de choro ou crises de isolamento, porque essa notícia ou essa mensagem ou essa ligação não chega. Outros, aqui nós temos duas energias, tá? Então eu vou explicando. Outros, a intuição está dizendo assim: continue estudando, ou é necessário retomar um estudo para que o seu objetivo seja atendido. Então, para vocês aqui, é como se quando vocês estão ali num questionamento, a intuição estivesse falando assim, vamos dizer que você fale assim, eu vou trancar minha faculdade. A intuição vem e fala, não tranque, continue, porque isso vai te render um crescimento. Eu vou desistir de concurso público. A intuição fala, não desista. Você não passou em alguns momentos, mas você tende a passar no próximo. Só precisa mudar a maneira de você estar estudando, como você está se dedicando a isso. Eu quero fazer uma transição de carreira. E aí vem aqui a intuição e diz o quê? Sua transição de carreira vai ser bem sucedida, mas existe a necessidade de algum curso, de algum estudo. Então é isso que eu quero que vocês entendam, vocês aqui que estão nessa vibração da segunda energia. O que vocês querem aqui, há uma necessidade de estudos ou de analisar a situação, estudar a situação para que ela seja resolvida. Seja vai comprar uma casa, seja um processo judicial, seja um novo trabalho, aqui fica muito claro que precisa haver um estudo para que aquilo seja concretizado. Eu tenho em mente que eu quero ganhar tal valor de renda no meu ofício. Então eu preciso entender, esse meu ofício, aonde eu estou, é valorizado? Este ofício que eu tenho, eu consigo me enquadrar dentro de uma empresa que está disposto a pagar esse valor? O que a empresa solicita que eu tenha? Que eu tenha algum curso a mais, que eu tenha alguma questão de idioma? Então, aqui é como se a intuição estivesse estimulando ao estudo. E para grande parte aqui, está relacionada à espera de uma mensagem.
de uma notificação. Pode ser até uma mensagem que vocês estejam esperando de algum concurso que já foi feito, ou um resultado, uma resposta, ou um resultado de exames. Então aqui nós temos essa diferença. Para minoria, pode ser que a intuição esteja dizendo assim: você precisa voltar a estudar e terminar os seus estudos. Porque talvez a falta do estudo esteja prejudicando em algum aspecto. De qualquer maneira, a intuição ela vem trazendo respostas, né? Então falando assim, aguarde porque essa mensagem, essa ligação, essa notificação que você está esperando, ela vai vir. Só que eu vejo um horário aqui. Para alguns, esse horário pode ser 12h30. Para outros, pode ser 1h da tarde. Para outros, pode ser 6h24. Então, 12h30, 1h da tarde, 6h24. 6h24, no caso, seria 18h24 da tarde, ok? Que chega alguma mensagem aqui, uma ligação, uma resposta de algo. Para outros é aquela questão que eu falei sobre estudos. A necessidade de estudar algo ou de se manter dentro de um estudo ou retomar os estudos aqui. Porque é como se isso fosse trazer melhora ou êxito naquilo que vocês querem. Agora, em relação à compra de casa, venda de casa, aí no caso seria o quê? Estudar a proposta, né? Estudar os valores. Aqui tudo vai precisar ser estudado algo. E eu sinto que vocês estão tendo aqui um lado ali muito... É como se a sua esperteza, as suas estratégias, o seu lado imperativo, ele tivesse muito aguçado, que é para proporcionar para vocês esse raciocínio, ou para trazer a solução para um problema. Aqui é uma questão de tempo. Isso está muito claro. Ou existe pessoas assim... eu faz muito tempo que eu não estudo. Eu vou agora fazer um supletivo, eu já tô velho ou velha demais. E aí é como se a intuição estivesse falando: opa! Não é assim. Volte aos seus estudos, faça o supletivo, porque isso vai te ajudar em alguma coisa. Eu tô há muito tempo tentando um concurso. Não, volta a fazer o seu concurso. Só existe a necessidade de um preparo melhor. Eu passei por uma entrevista e estou aqui aguardando a resposta. Acalma, porque vai vir alguma resposta, algum retorno você vai ter. Mas é como se, para quem escolheu essa opção, existe uma impaciência, porque assim, quero tudo pro agora. Existe ali um medo de que o tempo passe rápido, ou alguém está questionando a idade que tem em relação ao tempo. E é como se a intuição estivesse dizendo assim para todos vocês, que por mais que as coisas não estejam acontecendo de forma tão rápida quanto vocês gostariam, entenda que o tempo ele está sendo bem aproveitado. E que a necessidade de aguardar algumas mudanças é importante. Por que, grupo 4? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que vocês fizeram entrevista no início de fevereiro. E aí vocês passaram por alguns processos seletivos. Só que aí entrou a questão do carnaval, onde as pessoas pegaram o ponto facultativo. Ninguém foi trabalhar. E aí às vezes você está esperando uma mensagem, a mensagem não chegou, você já desistiu antes de esperar passar esse período. Por isso é importante estudar a situação, ver se é uma coisa pessoal ou se não é uma coisa externa acontecendo. Se isso não saiu ou se isso ainda não chegou, se é por causa de um fator externo, se tem alguma instituição parada, a empresa parou por algum motivo,
ou alguém não está trabalhando em algo, ou um concurso foi adiado, tudo isso precisa ser avaliado antes de vocês despejarem a culpa em si. Aqui podem também estar lidando com documento de terreno e o tempo passando e nada sendo resolvido porque existe uma rincha entre ali as pessoas. Então, assim, é como se a intuição ela estivesse dizendo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tempo que vocês estão aguardando não é em vão. O tempo ele está sendo bem aproveitado. Por que eu disse isso? Porque as respostas que estão chegando estão abrindo oportunidades. Está abrindo uma porta de uma nova casa. Está abrindo a porta de um novo trabalho. Então tudo está valendo a pena aqui. Só que assim, a impaciência pode tirar essa visão no momento. Ok? Alguns aqui podem estar esperando alguém de longa distância. Ou podem estar se preparando documentação e existe uma necessidade de esperar esses documentos ficarem prontos. Outros podem estar esperando um amor de verdade. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe aqui, para alguns, um encontro com um parceiro ou uma parceira de vida aqui. Eu sinto que vocês estão sendo alinhados com uma outra pessoa, me parece que é uma pessoa que está distante. Então, assim, é uma pessoa que pode estar em outra cidade. É uma pessoa que pode estar vindo da cidade dele ou dela e vocês acabam se encontrando. Pode ser uma pessoa que você vá lá fazer algum... Por exemplo, você foi lá fazer seu concurso e conheceu essa pessoa nesse local. Você voltou para o colégio, conheceu essa pessoa, deu continuidade com a sua faculdade, ou recuperou sua faculdade e você encontra essa pessoa. Existe um trajeto aqui. E eu sinto que muitos vão conhecer seu parceiro ou parceira de vida aqui. E fala assim de uma entrega de sentimento muito grande. Duas pessoas que estão sendo alinhadas com um propósito. Para outros que estavam aguardando algum exame, eu sinto que é um exame que traz a necessidade de um tratamento, mas é um tratamento que dá certo. É um tratamento curável, né? Então não é um tratamento assim que vai trazer alguma sequela, é um tratamento realmente bom aqui. Para outros eu vejo uma mensagem vindo até vocês e isso está ligado com uma certa realização. Então algo que vocês estavam querendo muito, até para quem estava esperando mensagem de alguém que gosta, ou a reconciliação com alguém, para quem estava aguardando isso, mostra isso ocorrendo uma realização aqui, porque as pessoas estão sendo alinhadas por algum tipo de propósito. Outros aqui foi como eu mencionei, estão naquela energia de defensiva, que acha que é tarde demais, que não deve continuar, só que isso está afastando você do seu propósito. Isso está afastando você de uma realização aqui. Então, assim, enquanto você tem saúde, tem tempo, tem energia, por que não aproveitar isso com algo bom para si? Por exemplo, aqui tem algumas pessoas que querem muito estudar alguma coisa. Só que sempre está se colocando na defensiva de eu não vou, ou isso não é para mim, ou isso não vai dar certo, e você está postergando o seu sucesso. Outros podem receber algum pedido aqui, seja de namoro ou de casamento, só que alguém está com medo de dizer um sim, ou está com medo de dar seguimento, porque tem medo às vezes de ser traído ou traída, só que isso está postergando muitas vezes um relacionamento que vai gerar casamento, vai gerar estrutura familiar, ou que vai gerar respeito.
Então aqui é como se a intuição estivesse dizendo assim: pare de ter medo de viver, pare de ter medo de buscar o seu sucesso. Pare de ter medo de achar que você não consegue, pare de ter medo de achar que tudo está sendo em vão, que tudo é inútil. Acredite em tudo que você fez até o momento e comece a ir em busca do seu sucesso. Aceite isso, isso está sendo dado, perdão, isso está sendo dado a vocês. Só que eu sinto assim que mudanças precisarão acontecer. Então, quando isso é um resultado, por exemplo, da saúde, você viu que tinha um tratamento para a enfermidade que você tem. Qual que é a mudança que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar seu hábito alimentar. Muitas vezes você vai ter que entrar numa academia, começar a cuidar da sua saúde. Então você ganha a oportunidade de ter uma segunda chance ali com a sua saúde. Você conhece uma nova pessoa, você ganha a oportunidade de se relacionar com alguém decente, com alguém de uma boa índole. Você consegue que o retorno de um trabalho, você tem ali a dignidade e a competência de ser, a partir dali diante, ser reconhecido e ter sucesso no seu trabalho. Eu tenho tempo de sobra, então eu vou estudar aqui alguma coisa, porque isso vai me levar para o que eu quero, para o meu sucesso. Seja até alguma coisa que você queira desenvolver espiritualmente, às vezes você quer começar com cartomancia, tarô ou terapia holística, você às vezes acha que tem medo de errar ou medo de não dar certo e você está postergando o seu sucesso, o seu reconhecimento. Então aqui é como se o grupo, a intuição, o grupo 4, estivesse dizendo assim para vocês: parem de perder tempo e façam o que precisa ser feito. E para outros que estão esperando algum retorno, acalma-te, porque o retorno vai vir. A culpa não é sua, existe uma questão externa sendo trabalhada para que no momento que a mensagem chegar seja uma mensagem exitosa. Ok? Vamos ver aqui uma mensagem espiritual para vocês. Mas aqui as energias saíram muito boas. O problema é que existe aqui um certo medo. Alguém sempre está na defensiva e acaba não se abrindo para o que é preciso. E aqui para mim está muito claro. A espiritualidade diz: lute por aquilo que será dado. Mas não é uma luta a luta que gera um sacrifício, mas lutar para manter, sabe? Acreditar, confiar. Muitas vezes a gente pensa que luta é se sacrificar todo dia. Às vezes a luta é você pelo menos se manter confiante dentro do processo. Sem precisar se sacrificar, se sobrecarregar, mas se manter consciente, confiante enquanto o processo vai acontecendo. Para você trazer à tona o seu espírito de vitória. Porque o que é um espírito de vitória? É um espírito que mesmo com os tombos da vida, com os não que recebeu, é um espírito tão confiante que ele sabe que vai chegar a vez dele, que vai chegar o momento dele, que ele vai honrar em glória. Só que aqui eu sinto que as coisas vão modificar, existe destaque, existe aqui ofertas generosas e acolhedoras. Só que existe aqui uma proteção, né? Como se vocês tivessem levantado um escudo, tão muito ansiosos com uma resposta, com uma ligação, tão muito ansiosos com alguma questão de estudos ou de fazer algum curso, ou continuar ou manter um trabalho, tão ansiosos muitas vezes com a vida sentimental, porque parece que nada acontece. E aí você criou um mecanismo de defesa para muitas vezes correr daquilo que está chegando até você. Quando na verdade você precisa ali parar e falar: legal, agora eu vou fazer a mudança. Chegou o que eu queria, eu vou mudar. Aqui em outros casos vocês têm uma certa cautela, porque alguns têm mães aqui que não vejo que seja uma mãe ruim, é uma mãe um pouco mais exigente,
Mas alguns têm mães aqui que às vezes tira o estímulo de vocês, porque muitas vezes é uma mãe aqui que tem a mente um pouco mais fechada, uma mãe que não entende muito bem compreende o que você está fazendo. E aí essa energia acaba tirando seu estímulo. Então você vai contar alguma coisa que aconteceu para essa energia, a resposta dessa pessoa pode te desestimular. Para outros, isso pode estar relacionado com alguma mudança. Às vezes com medo de mudar para um lugar e esse lugar não for tão bom quanto o que você estava tendo no momento. E para outros são vocês mesmos, né? Mais a energia feminina aqui, mulheres mais maduras, que podem estar aqui postergando a própria vida. Às vezes se acomodou no estado que tá, não tá fazendo um passeio, não tá viajando, não tá saindo para fazer alguma coisa agradável, se condenou a ficar dentro de casa ou se condenou a ficar cuidando ali de filhos, de netos e esqueceu de viver a própria vida. Arrumando sempre uma desculpa para não fazer algo por achar que o tempo já passou e o tempo que você está arrumando desculpa para não fazer, esse tempo sim está sendo desperdiçado. Quando na verdade você pode ali usar desse tempo, em vez de reclamar e dizer que não dá, usar esse tempo para fazer acontecer. Não desperdice o seu tempo. E isso é uma mensagem para todos vocês. Não desperdicem o seu tempo. Porque tempo é algo que precisa ser valorizado. O tempo com as pessoas, o tempo que você se dedica, o tempo que você cuida de si. Então não desperdicem mais o tempo de vocês. Tá esperando aqui uma mensagem, uma notificação? Eu vou ficar ali sentado ou sentada pensando pior? Não. O que eu posso fazer nesse tempo aqui enquanto essa mensagem não chega? Vou para uma academia, ou vou andar de bicicleta, ou sei lá, assistir um filme legal que vai me deixar feliz, ou vou escutar uma música, ou vou dançar, ou vou pintar, ou vou escrever. Porque quando você faz alguma coisa, nesse momento você está agregando o tempo a você, você não está desperdiçando ele. Em vez de eu ficar aqui pensando se eu faço ou não isso, se eu devo continuar ou não, eu vou tentar mais uma vez, só que eu vou me preparar melhor. Então aqui é muito claro, não desperdicem um tempo de vocês. Ok? Bom, grupo 4, essa é a mensagem para vocês. Espero que a leitura tenha ajudado. Muito obrigada a todos. Se cuidem e que o tempo seja um fator favorável para cada um de vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.